Bom, pessoal, mais um evento aí traumático da época da Guerra Fria. Nós temos aí a Guerra do Vietnã e, como nós temos feito sempre, a gente, para trabalhar um evento, a gente contextualiza, né? O Vietnã é parte de uma região chamada Península da Indochina, que fica ali entre o leste da Índia, o sul da China e ali ao norte da Indonésia, mais ou menos ali no sudeste asiático. Bom, a Indochina, como nós conhecemos, a Indochina francesa, ela foi ocupada pelas tropas francesas, ela foi ocupada naquele período de imperialismo do século XIX. Ou seja, aquela região composta por Vietnã, Laos e Camboja, era chamada genericamente de Indochina francesa, onde os franceses exploravam a risicultura, a exploração de madeira, uma série de atividades econômicas importantes ali. Mas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram aquela região, né, assumindo o controle daquela região durante o contexto da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, em 1945, os japoneses são expulsos. E ocorre um fenômeno que marca muito a Guerra Fria. Por que isso? Porque o norte do Vietnã, acima do paralelo 17, o norte do Vietnã foi libertado dos japoneses por uma guerrilha comunista liderada por Ho Chi Minh. E essa guerrilha comunista instituiu um Estado, né? Enquanto que o sul foram libertados por tropas anglo-indianas e devolvidos à França. Naquele contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, de doutrina Truman, os Estados Unidos, influenciando a França, a política externa francesa, praticamente obrigam a França a tentarem retomar o controle do Vietnã do Norte, ou da parte norte do Vietnã. Então ocorre o que nós chamamos de Primeira Guerra do Vietnã. Não existe Primeira Guerra do Vietnã. Eu estou usando isso aqui para efeito didático. É porque assim, em 1945, quando a parte sul do Vietnã fica sob controle dos franceses, eles são induzidos a tomarem a parte norte. Então, nesse período que vai de 1945 até 1954, é a guerra entre as tropas comunistas do norte, lideradas por Ho Chi Minh, e as tropas francesas, que tentam tomar a região norte. Mas olha bem, veja, eu falei de paralelo 17. Paralelo 17 é uma zona intertropical. Eu falei de Indochina. E Indochina é uma região onde tem ventos de monções. Ou seja, eu tenho uma área tropical com vento de monções, sofrendo influência da maritimidade. Esta região é basicamente coberta por uma vegetação densa, latifoliada, perennifólia, uma vegetação semelhante à Mata Atlântica ou à floresta amazônica. Isso dificultou as tropas francesas, dificultou o acesso das tropas francesas, dificultou o avanço das tropas francesas, uma vez que as monções de verão produziam chuvas torrenciais que destruíam as estradas, as pontes, e aí dificultando a ação dos franceses. Até que a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, os franceses são derrotados, reconhecem o Vietnã do Norte, e aí nós passamos a ter dois países, o Vietnã do Norte, liderados por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, liderado por um governo aliado aos Estados Unidos, à França e tal. Então, essa situação fica relativamente calma. Só o que acontece? Guerrilheiros vietcongues do norte começam a influenciar no interior do Vietnã do Sul. E isso acaba causando um confronto entre os vietcongues, guerrilheiros comunistas, e as forças do Sul. É nesse contexto que em 1964, né, os Estados Unidos entram na guerra. E ao entrar na guerra, agora a guerra é entre o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, e os comunistas do Norte, os guerrilheiros vietcongues, apoiados pelo Vietnã do Norte. Essa guerra é terrível,
Não se sabe ao certo a quantidade de mortos, alguns falam em 1.700.000, dos quais mais de 60 mil foram soldados dos Estados Unidos. Foram utilizados armas abomináveis, como é o caso das bombas de napalm, que produziam mortes em civis e danos terríveis. O agente laranja, aquele agente desfoliante, mas os Estados Unidos enfrentaram o mesmo problema, ou seja, o mesmo problema que os franceses tiveram, os Estados Unidos tiveram. Apesar do poderio militar diferenciado, apesar do grande poder bélico dos Estados Unidos, o território militava a favor dos Vietcongues. E assim, em 73, exausto por anos e anos de lutas e baixas e mais baixas, os Estados Unidos retiram suas tropas, basicamente numa derrota impressionante, e 2 anos depois, em 75, os guerrilheiros do Norte tomam o Vietnã do Sul, unificando o país. Hoje, a partir de 75, o Vietnã virou um país só, República Democrática do Vietnã, ou seja, congregando as duas áreas. É uma derrota para os Estados Unidos, é uma vergonha para os Estados Unidos, mas é uma espécie de ensinamento, né, da Guerra Fria. Ou seja, havia a necessidade de se reconhecer que no terceiro mundo, de que lá nas regiões intertropicais existiam tropas extremamente preparadas e resistentes, como foi o caso do Vietnã. Deixa marcas, os milhões de mortos, a destruição no meio ambiente, a quantidade de bombas, é uma coisa impressionante. Bom, e o Vietnã hoje se recupera, é um país de economia capitalista e que hoje é um dos tigres, novíssimos tigres asiáticos, mas as marcas da guerra permanecem até hoje. Então um abraço para vocês e até a próxima.